queria chamar para falar o atual e candidato à reeleição a presidente do PT, companheiro Rui Falcão. Minha saudação inicial é de agradecimento pela presença de vocês todos e todas nesse ato e pelo apoio que tenho recebido. Apoio que agora se renova para que nossa candidatura possa ser vitoriosa no PED de novembro. Quero citar todos os nossos ministros, ministras, deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas, parlamentares em geral, a militância no seu conjunto, mas faço questão de citar nominalmente todas as forças políticas que fazem a nossa campanha e que firmaram conosco um pacto programático e de ampla unidade partidária. O Construindo o Novo Brasil, o PT de luta e de massa, o Novo Rumo, o Movimento PT, a Esquerda Popular e Socialista, o Socialismo 21, a Tribo, o Contraponto, bem como lideranças de outros agrupamentos, que, embora apoiem outras chapas, manifestam simpatia pela nossa candidatura. Quero saudar as mulheres, a juventude vibrante, os militantes LGBT, negros, negras, indígenas, que passarão agora a ter presença mais efetiva em nossas direções. Saúdo ainda os candidatos que conosco disputam a presidência, em particular o deputado Paulo Teixeira, que esteve aqui, o Walter Pomar, que me mandou um abraço através da Irine Lopes, nossa secretária de Relações Internacionais, o Renato Simões, o Marcos Socol e o Sérgio Goulart, que, assegurando de antemão o nosso compromisso de um debate fraterno e respeitoso em todos os momentos da campanha. Valorizo muito também o nosso lançamento, os companheiros e as companheiras da CUT, do MST, da Central de Movimentos Populares. Mas antes de entrar na temática que pretendo desenvolver, não poderia deixar de fazer dois agradecimentos especiais. O primeiro ao presidente de honra do PT, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Desde que assumi, na renúncia do presidente José Eduardo Dutra, a quem peço uma homenagem calorosa de todo o plenário, Lula sempre me apoiou e me orientou. Durante todo o difícil processo eleitoral de 2010, o posicionamento público em defesa dos companheiros acusados na ação penal 470, o acompanhamento das iniciativas do nosso governo federal, o envolvimento do PT nas manifestações de rua, enfim, em cada um desses episódios, o presidente Lula sempre esteve ao nosso lado, dialogando, ouvindo, opinando, sempre com o cuidado e o carinho de não desautorizar nem a mim, nem as nossas instâncias. Daí decorre a sua autoridade e a sua liderança. Obrigado, companheiro Lula. Deixei por último, atendendo ao preceito bíblico, porque queria expressar com muita ênfase quanto devo ao apoio, ao incentivo e à tolerância da minha mulher, a companheira petista Valéria Cristiane Figueiredo, a Cris. Nessa convivência que já passa de 26 anos, ela me ajuda, me critica, me fortalece, milita, advoga e ainda encontra tempo para transmitir nossos valores
a Celina, minha filha mais nova, irmã do Fernando e da Mariana, todos eles e elas, meus amores. Peço o apoio militante e o voto de cada um e cada uma para a nossa candidatura, bem como para as chapas que defendem o nosso nome para a presidência do PT. Eu deveria agora continuar com o meu discurso, escrito como costumo fazer, para mais segurança, mas meus companheiros de jornada, particularmente o Campos, o Frateschi e o Vaccari, sugeriram que falasse sem ler, com apenas um roteiro rascunhado, para atendê-los, porque sou democrático, ouço também, resolvi correr o risco de falar meio de improviso, com idas e vindas que a falta de prática e uma dose de emoção podem acarretar. Vamos lá, sempre olhando o roteiro. Quero começar falando um pouquinho da conjuntura que nós estamos vivendo. Ao contrário da mídia conservadora, ao contrário dos pessimistas de plantão, eu estou muito otimista com a conjuntura que nós estamos vivendo. Não porque a presidenta Dilma subiu nas pesquisas e porque tanto ela como o presidente Lula ganhariam a eleição se fosse disputada hoje. Estou otimista pelo que o Brasil vem passando, em comparação também com o resto do mundo. Faço aqui breves citações, uma delas colhida agora do último trabalho da Fundação Perseu Abramo, uma fundação que está produzindo conhecimento para o nosso partido, que está ajudando na formação da nossa militância através da escola de formação, seja presencialmente, seja através da internet, e agora, inclusive, encerrando as matrículas para um curso de pós-graduação em formação de gestores públicos. A Fundação fez agora um estudo sobre o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros e os cotejou com a ajuda que os municípios governados pelo PT têm dado ao crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano no país. E para nossa satisfação, se nós considerarmos o total do IDHM, os nossos municípios estão ganhando de 22,7 a 18,8. Se nós formos para a área de educação, que é um dos componentes do IDH geral, as nossas prefeituras ganham de 49,5 a 39,7. Se nós formos para a distribuição de renda, mais uma vez as nossas prefeituras ganham com 10,7 a 6,8. Na item da longevidade de vida, nós perdemos um pouquinho de 12 para 10. Então, esse é o desempenho das nossas prefeituras, que traduzem no dia a dia o modo petista de governar, enfatizando a distribuição de renda, a saúde e educação, que são as nossas prioridades no país inteiro, inclusive no governo federal. Mas quero citar também que a expectativa de vida de 1980 a 2010 cresceu 11,2% no Brasil, e a desigualdade de renda caiu 80% dos municípios brasileiros nesse período, e a mortalidade infantil 25% entre 2000 e 2010. A renda média passou de $2.500 em 93 para $5.500 em 2010. E para não cansar com muitos números, a inflação que eles diziam que estava descontrolada é 0,03 em julho, derrubando o índice anual, colocando abaixo do teto da inflação. Portanto, companheiros e companheiras, nada de pessimismo. Vamos disputar nas ruas o nosso legado, que é muito grande, o legado deixado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma. Vamos compará-lo com o legado dos neoliberais que nos antecederam, mas vamos também projetar o que nós queremos para o futuro, porque a população e o povo brasileiro, contentes com o que nós fizemos, apostam que nós somos capazes de fazer mais. E nós vamos fazer mais
com a presidenta Dilma reeleita em 2014. Nós vimos muito as manifestações nas ruas. Eu quero dizer a vocês que desde o primeiro momento eu disse com todas as letras: o PT não tem medo das ruas. Nós nascemos nas ruas, na luta, nas fábricas, nas greves, e por isso não há por que temer a voz das ruas. E elas nos disseram que querem mudanças mais urgentes e mais profundas, mais eficiência do sistema de saúde e educação, mais oportunidades culturais, mais combate do que nós já fizemos à corrupção. E ninguém mais nesse país combateu a corrupção como o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu não quero ver ninguém de cabeça baixa no PT quando vierem falar para nós da ação penal 470. Nós permitimos a fiscalização mais rigorosa que qualquer governo já teve, com os instrumentos que o presidente Lula criou e que a presidenta Dilma reforçou. Eu quero ver aqueles que patrocinam durante 20 anos um cartel virem falar em combate à corrupção. A direita e os conservadores querem deter as transformações, com a mídia à frente. Querem impedir que nós acolhamos as demandas que vêm das ruas. Mas nós sabemos que as ruas abriram novas oportunidades para o PT e também nos impuseram responsabilidades maiores, conosco mesmo, com a nossa militância, com os nossos gestores, com os nossos parlamentares. Por isso, nós temos que reconhecer com muita humildade, companheiros e companheiras, que nós e o nosso governo tivemos dificuldades em nos comunicar com a sociedade, particularmente com a juventude, que não viveu a experiência dos anos do neoliberalismo que nos precederam e tampouco viveram a experiência danosa, cruel, sanguinária dos 25 anos da ditadura que entristeceu o nosso país. Qual o papel que nós estamos vendo para o PT nessa conjuntura? Nós queremos contribuir, queremos nos alimentar das experiências dos movimentos sociais, para fortalecer o diálogo, para trocar experiências, para elaborar novas políticas e para partir para a ação junto com os movimentos. Nós queremos estar em sintonia com novas formas de organização e participação que surgem na sociedade, não para abolir os partidos, não para desconhecer a nossa experiência de 33 anos de luta, mas para reconhecer que há outras formas de organização e que nós precisamos estar atentos a elas. Principalmente, temos que fortalecer a nossa ação. Estamos cuidando disso, junto às redes sociais, num diálogo permanente, e quero enfatizar de novo, Jefferson, num diálogo permanente nas redes, principalmente com a juventude. Para isso, companheiros e companheiras, está aí no nosso manifesto pela unidade partidária, cujo slogan é: se muito vale o já feito, mais vale o que será. Mas lá nós dizemos, para dar conta dessas tarefas, o PT não pode ser apenas uma máquina eleitoral que se mobiliza a cada 2 anos. O próprio presidente Lula tem insistido muito nisso nos seus discursos, para que a gente reveja, para que a gente faça um histórico de como era a nossa militância, e não se trata de voltar ao passado, mas de mudar o sentido da direção partidária. Hoje, nós temos um movimento das bases em direção ao PT. É preciso inverter esse movimento das direções em relação à base partidária. Nós precisamos ser um partido de militância cotidiana, permanente. Para isso, nós temos que combater, é forçoso reconhecer aqui, os sinais de excessiva burocratização das nossas instâncias. E também a excessiva vinculação de nossos militantes com os aparelhos de Estado.
como também o apego exagerado a mandatos parlamentares em substituição às instâncias municipais e regionais, e também o descolamento que nós temos tido em relação às forças vivas da sociedade. Nós temos à disposição, companheiros e companheiras, de colocar o PT à frente de um processo criativo e democrático que amplie e atualize uma cultura de esquerda, que valorize a política como instrumento de transformação social, a partir de uma generosa utopia de realização da justiça social, da democracia, da liberdade, da igualdade, que são bases para a construção de uma sociedade socialista. Reflexão essa que será prioritária e demandará de nós muito trabalho, muita reflexão no nosso 5º Congresso Programático, convocado para dezembro, e que tem a coordenação do companheiro Marco Aurélio Garcia, aqui presente entre nós, e do companheiro ex-presidente do PT, Ricardo Berzoini. Quero falar um pouco agora do PT e do PED. É um momento para nós de renovação, de consolidação das direções do PT, com novas regras, que todos já conhecem, que instituem paridade de gênero, cota geracional, cota étnica, e colocando o PT como um partido que aperfeiçoa, aprofunda sua democracia interna e nos consolida como referência partidária nacional, e eu posso dizer com muito orgulho, pelo papel que o presidente Lula sempre cumpriu, como uma referência partidária internacional. É preciso, nesse PED, que a gente vá revigorando o nosso funcionamento interno, seja estreitando as relações com os movimentos sociais, seja impulsionando novas formas de ação política e de militância. Está dito já nos nossos documentos que nós temos que, nesse período, construir uma nova narrativa, na verdade, sobre o período de 2003 até os nossos dias. Fazer um balanço autocrítico dos nossos erros, que não foram poucos, que foram graves, e para nós dialogarmos com a sociedade e manter essa imagem e essa preferência nacional, que com todos os ataques nós temos sustentado, que merecemos a confiança da população, é preciso ter humildade de reconhecer erros, mas sobretudo de não reincidir neles. Mas também falar dos nossos acertos, que são muito maiores e mais numerosos que os nossos erros. Nós temos que instituir entre nós, companheiros e companheiras, e isso vale também para o nosso governo, novos padrões de comunicação, uma socialização da pesquisa, uma produção maior de conhecimento, estreitar a relação entre a comunicação e a formação política, realizar um diálogo sistemático, principalmente presencial, com as instâncias de base e desfechar uma ofensiva para revitalizar os diretórios municipais e zonais, sobretudo, que estão abandonados e dispersos na maior parte do país. Quero falar agora de compromissos que nós assumimos, caso eleitos em novembro, para a direção coletiva do partido sob a nossa presidência. Primeiro, colaborar para que os diretórios municipais se tornem espaços político-culturais de diálogo, convivência, troca de experiências e formulação, condição essa para que a gente possa tecer relações com a sociedade, com os movimentos, com grandes contingentes de jovens e com o geral da sociedade, cada dia mais complexo em nosso país, sobretudo depois que, com 8 anos de governo Lula e 2 anos de governo Dilma, nós tivemos 50 milhões de brasileiros e brasileiras que ascenderam socialmente. O Diretório Nacional
deve criar canais de diálogo e elaboração ágeis e efetivos com as direções estaduais, particularmente com seus presidentes, de preferência, inclusive, para maior agilidade, por meios virtuais. Os setoriais devem ser demandados e fortalecidos para ampliar sua capacidade de formulação, ampliar o alcance deles junto aos filiados e aperfeiçoar a relação dele com o conjunto das bancadas. E quero lembrar que desde o 4º Congresso, todos os diretórios municipais são obrigados a constituir os seus organismos setoriais. A nossa disposição é introduzir na direção do PT métodos de planejamento, que inexistem hoje. Métodos de planejamento para ação coletiva, atribuindo tarefas a todos os dirigentes e cobrando responsabilidades de todos e de todas. Criar grupos de trabalho horizontais, multitemáticos, que possam elaborar políticas não só por curto prazo, mas que possam também nos capacitar para que o debate político mais geral não seja feito apenas, como é hoje, muito bem feito por sinal, pelos nossos parlamentares e pelos nossos gestores, mas que possa ser feito também pela nossa militância em condições de igualdade. A Fundação Perseu Abramo, repito aqui, vem trabalhando nesse sentido, desenvolvendo debates multitemáticos, vai produzir livros esse ano sobre temas candentes do nosso país e vai produzir para o ano que vem um diagnóstico de todos os estados, da situação política, econômica, cultural, para que os nossos candidatos e candidatas possam fazer as suas campanhas com desenvoltura, capacidade, argumentos e conhecimento da realidade. Quero falar também das mudanças que eu acho que nós devemos promover, devemos lutar por elas e que devemos propor no encontro específico a ser realizado ano que vem para definir o nosso programa de governo para o próximo período. Não vou me estender aqui na questão da reforma política, que tenho sido um propagandista permanente e reforma política com a qual todos estamos comprometidos, com o plebiscito e com aquelas demandas de listas com paridade de gênero, com o fim do financiamento privado das campanhas eleitorais e ampliação da participação popular através da convocação de uma constituinte exclusiva. Tampouco vou cansá-los, os blogueiros, internautas, jornalistas, fotógrafos presentes devem estar ansiosos por isso, mas todos sabem do nosso compromisso com a democratização dos meios de comunicação. Não se trata de censura, não se trata de controle de conteúdo. O que nós queremos é regulamentar os artigos da Constituição, principalmente o artigo que proíbe a existência de monopólios e oligopólios na comunicação social. Aqueles que querem ouvir a voz das ruas como nós, devem ouvir que a voz das ruas também quer democratizar a comunicação e tem se voltado de forma ríspida muitas vezes para mostrar com atos e com gestos o seu repúdio ao monopólio da opinião e da informação. Dito isso, acho importante que nós comecemos a debater a urgência de uma reforma tributária progressiva que supere a injustiça histórica, que elimine privilégios e que, longe de gravar a produção e os salários, passe a gravar as grandes rendas e as grandes fortunas. Nós temos que aperfeiçoar a nossa política industrial, aliá-la a essa estratégia educacional de formação, de inovação tecnológica, para agregar mais valor aos nossos produtos, para ampliar a nossa competitividade e para que o Brasil possa, então, não só se situar num patamar maior do planeta, mas também criar empregos mais qualificados,
empregos mais qualificados para a nossa juventude e para o conjunto da classe trabalhadora. E por isso não podemos ter uma política industrial assentada numa terceirização da atividade produtiva, e é por isso, o companheiro Wagner, que aprovando uma resolução proposta pelo companheiro Berzoini, nós orientamos toda a nossa bancada, se assim fosse necessário, para que repelisse e impedisse a aprovação do projeto de lei 4330. Nós precisamos, companheiro João Paulo, companheiro Valmir Assunção, ativar mecanismos para acelerar a reforma agrária no nosso país. E nós sabemos que o fato da propriedade privada não está submetida às regras da Constituição, que admitem, submetida ao seu uso social, é que há tanta dificuldade para desapropriar terras e permitir que lá haja produção de alimentos para a população brasileira, alimentos saudáveis, que contribuem, inclusive, para conter a inflação sazonal que é provocada pela alta dos alimentos. Mas, além da reforma agrária, ampliar o apoio à agricultura familiar, para que haja no país também um desenvolvimento da pesquisa agropecuária, da extensão rural, do apoio técnico, dos financiamentos, do preço mínimo, da compra assegurada da produção, para que a gente possa disputar a vanguarda do setor na produção de alimentos. É importante que nós asseguremos agora e no próximo período soberania energética, com as reservas de petróleo ampliadas pelo pré-sal, com a exploração judiciosa do nosso potencial hídrico, que é do maior do mundo, pela biomassa do biodiesel e do etanol, e também pelas novas fontes eólica e solar, que ganharão espaço cada vez maior na economia mundial. É urgente, e o movimento das ruas mostrou, tratar da reforma urbana, que fixe uma nova estratégia para qualificar a vida nas cidades, sobretudo nas áreas metropolitanas, que cresceram desordenadamente por conta da especulação imobiliária, que prejudicou a moradia, o lazer, a saúde, a educação, a cultura e a mobilidade. A tarifa zero pode ser uma meta social de médio prazo, capaz de reduzir desigualdades e estimular o uso do transporte coletivo. Nós precisamos estar atentos para as políticas que calam fundo junto à juventude. Toda a questão que diz respeito à liberdade sexual, a questão da descriminalização das drogas leves, a proteção à juventude, sobretudo à juventude negra, que nós temos de 20 a 25 mil jovens negros assassinados por ano. E, por fim, claro que são sugestões que podem ser ampliadas, uma política ambiental voltada para reduzir as emissões e garantir que o patrimônio ambiental da biodiversidade brasileira possa ser tratado como um elemento essencial à sustentabilidade do nosso desenvolvimento econômico, social e cultural. Companheiros e companheiras, agora eu volto ao texto aqui, que tem um finalzinho que eu preciso ler. Tá? São propostas a serem debatidas no decorrer e depois do PED. Muitas outras podem surgir, mas o fundamental é que firmemos nosso compromisso com o futuro. Após 12 anos de governos democráticos e populares, quando a presidenta Dilma concluiu seu mandato, mesmo com o limite das alianças que são necessárias, mas que também é preciso saber administrá-las, distingui-las e, ao nos aliarmos, não perdemos os nossos princípios, a nossa identidade e o nosso programa. Mesmo com os limites das alianças e da coalizão, a população espera mais do PT. São responsabilidades e exigências
à altura do maior partido do Brasil, que se tornou referência mundial. Superemos os nossos problemas, renovemos as nossas práticas, forjemos no PED uma unidade de ação ainda mais sólida. Assim, estou certo de que venceremos esse grande desafio. Viva a nossa unidade! Viva o Partido dos Trabalhadores!